Olá pessoal, eu quero falar hoje a respeito de inserção de texto no nosso projeto aqui de edição de vidas. É algo bem simples, não tem muita complexidade não. Nós temos duas formas de inserir texto, tá? A primeira é a forma direta, a gente pode vir em adicional, então usar o Shift A, nós temos aqui como adicionar uma trilha de texto. A outra forma que nós temos é nós utilizarmos um projeto que nós criamos. Neste exemplo, pode ser aqui na área 3D, onde a gente adiciona um objeto texto, modela esse texto, anima o texto e cria um plano de fundo transparente e com essa cena criada a gente pode retornar para a janela sequenciadora, adicionar a cena daquela animação de texto que nós fizemos lá na 3D junto à janela sequenciadora na nossa edição de vídeo. Com isso a gente consegue fazer de forma simples. Esse segundo processo vai ser fruto do próximo tutorial. No de hoje nós veremos como é que a gente pode adicionar de forma direta textos para editar alguns efeitos aqui básicos. Vamos lá. Para utilizar aqui o nosso entendimento, eu vou usar um vídeo que eu criei aqui junto ao Blender, que é um vídeo de aproximadamente 10 segundos. Eu vou arrastá-lo aqui para a área, vou largá-lo e ela atrai esse vídeo para a posição em que ela está. Ela deixa aqui a trilha 1 sempre livre para a gente poder colocar áudio, mas isso aqui não vai interferir em nada. Neste exemplo aqui eu posso arrastar a trilha de vídeo para a trilha 1 e vou utilizar no mesmo processo. Para eu adicionar um texto para criar um efeito interessante aqui no projeto, eu posso selecionar que ponto que eu quero fazer a introdução desse texto. Digamos que eu quero que esse texto aqui apareça a partir do frame 20. Então eu clico aqui na timeline, no frame 20, e nessa posição eu posso vir em adicional, então usar o Shift A, tá? Clicar a trilha de texto. Veja que ele traz uma trilha aqui com 25 frames que vão dar uma equivalência aí de aproximadamente 1 segundo de vida, é bem rápido. Porém, o texto ele aparece muito minúsculo aqui. Por quê? Porque eu estou utilizando uma fonte Arial e o tamanho dessa fonte, se vocês olharem aqui a barra que está à direita, com a trilha de texto selecionada, vai trazer todas as configurações possíveis do mesmo. Então, notando aqui, vejam que o tamanho que eu estou utilizando aqui do texto é 30, é muito pequeno. Então, eu vou aumentar esse tamanho, vou deixá-lo aqui com 150 e vou dar o Enter. Veja que o texto agora ficou maior. Esse texto, além da possibilidade de tamanho, eu tenho como também mudar a escrita dele. Basta eu vir nessa caixa aqui de texto, clicar dentro e eu vou colocar a palavra aqui em maiúscula chamada exemplo. E modificando, dando Enter, veja que eu mudo aquele texto inicial para a palavra exemplo. Além dessa configuração aqui, eu tenho como configurar, a partir dessa opção abrir, qual o tipo de fonte que eu quero utilizar junto ao nosso efeito. Como eu estou utilizando o Windows, no momento que eu abro aquela pasta, ele vem aqui no banco de dados de fontes do Windows, ele vai abrir todas as fontes que estão no Windows. Para eu poder vê-la de forma miniatura, eu venho aqui na parte superior, clico nesse ícone, e aqui eu tenho como ver quais são os caracteres ou fontes possíveis que eu posso usar. Nesse exemplo aqui, eu vou mudar a fonte para o tipo chamado Bauhaus 93. Posso clicar 2 vezes, ou posso clicar uma vez, abrir fonte. Veja que o texto aqui já é um outro tipo de caractere. Dando o play, vocês vão ver que no momento que eu adiciono qualquer item, seja um vídeo, um áudio, ou até mesmo um texto, todo o processo inicial requer uma nova renderização. Então ele vai fazer de forma lenta, porém na segunda passagem ele já passa de forma mais rápida. Mas o texto aqui, ele durou pouco tempo, pessoal. Eu vou clicar aqui na direita, estender esse texto para que ele venha até o frame de número, deixar aqui no frame 200. Nós temos também a opção de colocar efeito de sombra no texto. Então, se eu ativar essa opção sombra aqui, vai surgir uma sombra no fundo. Essa sombra pode ser controlada quanto à sua cor quando nós clicamos nessa caixa seletora. A gente pode dar cores azul, vermelha, verde, a cor que quiser aqui junto ao texto. Eu vou mantê-lo no preto e cabe a vocês depois experimentarem. Eu tenho também como fazer aqui a justificação do texto pela horizontal e pela vertical. Na horizontal eu posso justificar pela esquerda, centralizá-lo ou justificá-lo pela direita. Na vertical eu tenho como justificá-lo no topo, no centro ou então na base. Ele aqui está na base. E nós temos essa opção chamada localização em X e Y. X é todo o movimento que nós fazemos na horizontal, Y todo na vertical. Então o que é que nós temos? Se eu encostar o cursor no seletor de valores de X, pressionar o botão esquerdo e arrastar o mouse para a direita ou para a esquerda,
eu movimento o texto pela linha, como se fosse uma movimentação horizontal. Já no Y, encostando o cursor do mouse e pressionando o botão esquerdo, arrastando para a direita ou para a esquerda, é um movimento de cima para baixo. Então eu posso justificar, nesse caso aqui, que eu quero esse texto nessa posição aqui, quase que no centro. Porém, pessoal, quando eu dou o player, essa animação é muito estática, eu quero fazer um efeito básico aqui de animação desse texto. Para isso eu posso observar que cada configuração dessa aqui, que existe na nossa barra N, tem um pontinho bem à direita da sua caixa de valor. Ele representa a mesma coisa que eu encostar o cursor na caixa de valor, clicar o botão, vocês vão ver que eu tenho a opção de inserir um quadro-chave desse recurso aqui na timeline. Em vez de vir aqui com o botão direito, clicar, inserir quadro-chave, basta a gente clicar com o botão esquerdo nesse pontinho já para gerar o quadro-chave aqui na timeline. Quando eu dou o player, o texto aparece de forma bem ríspida, como se fosse um flash. Eu não quero isso. Digamos que eu queira criar um efeito de opacidade. Eu posso posicionar aqui a agulha, selecionando a faixa de texto, nesse ponto. Aqui eu posso dizer que eu quero que o valor de opacidade dele, em vez de 1, ele esteja em 0. Então eu diminuo esse valor até 0. Veja que o texto ele some da nossa área, porque ele está opaco. E eu vou criar aqui onde está a nossa agulha, uma chave de animação. Quando eu clico aqui, surge um balãozinho branco. Porém, na timeline surge um balãozinho amarelo. Isso quer dizer que a chave foi gravada no frame 21 com a condição do texto nessa opacidade em 0. Porém, eu quero posicionar a agulha aqui no frame de número 80. Eu quero que nessa posição o texto já esteja sendo visível. Cabe a mim, eu vir na configuração de opacidade, aumentar o valor para 1 para que ele fique visível. E aqui eu posso clicar novamente no pontinho da direita do valor, que é a propriedade de animação, e ele grava a segunda chave. Eu tenho a primeira e a segunda. Aqui ele está transparente, aqui ele está visível. Então, se eu voltar a minha animação a partir do passo 0, veja que ele começa a aparecer de forma bem mais suave. Posso fazer isso somente com opacidade? Não, com qualquer uma dessas configurações. Vamos utilizar aqui um exemplo de cor. Digamos que eu posicione a agulha aqui no frame 60. A cor que eu estou utilizando aqui, notem que é a cor branca até esse ponto. Então eu vou gravar aqui a chave de animação para justificar a cor branca a partir desse ponto. Então estou usando o texto nessa condição. Vou vir aqui no frame 110, eu vou mudar essa cor para uma cor azul. E aqui eu vou gravar a segunda animação. Veja que eu gravei duas animações, uma no frame 60, outra no frame 110. Então agora eu tenho uma animação de esmaecimento e uma animação de mudança de cor do texto. Posso fazer também com o tamanho da fonte? Posso. Digamos que agora eu quero aumentar essa fonte a partir do frame 113. Então eu clico aqui no frame 113, venho aqui no tamanho, justifico esse tamanho aí, clicando no pontinho, e eu quero que no frame 150 esse texto ele esteja numa condição maior. Então eu aumento aqui o valor do tamanho do texto e clico justamente aqui, novamente na propriedade de animação. Então nós vamos ter agora a animação de esmaecimento, de cor e de tamanho do texto. Digamos agora que eu queira fazer uma animação de movimento pela vertical desse texto. Então aqui do frame 150 eu quero que esse texto ele venha de cima para baixo. Então eu vou buscar a configuração que representa a localização de Y. Ele está aqui nesse ponto 35, eu vou gravar nessa posição e vou arrastar um pouquinho adiante para que ele fique aqui. Nesse ponto eu quero que o texto já esteja mais embaixo. Então eu encosto o cursor na configuração de Y, trago para a direita para ele vir para baixo e gravo a segunda chave de animação em Y. Então teremos agora, pessoal, uma animação onde utilizaremos esmaecimento, cor, zoom e deslocamento do texto. Então é através dessas dicas aqui que vocês podem fazer adições de texto na edição de vida de vocês. Lembrando a vocês que essas faixas de texto vocês podem copiar. Basta vocês selecionarem cada uma, utilizar o Shift D. Veja que eu crio uma segunda faixa idêntica. E essa segunda faixa ela vai ter as mesmas
animações que teve a primeira. Vamos dar o Ctrl Z aqui para retornar. Eu posso também utilizar o Ctrl C, Ctrl V. Então, utilizando o Ctrl C, eu posso usar o Ctrl V. Eu tenho outra faixa de vídeo sendo adicionada aqui no processo. Porém, essa segunda faixa de vídeo, se vocês notarem, quando eu der o player, ela não traz a renderização dos efeitos que eu criei. Já o Shift D, ele mantém a renderização do efeito. Repare que na primeira faixa eu tenho os efeitos, na segunda, com Ctrl C, Ctrl V, eu não mantenho os efeitos daqui da timeline. Fica aí as dicas e até o próximo tutorial.